Ouvi meu marido confessando seu segredo mais sombrio em alemão, sem saber que eu era fluente. Sua amante estava grávida e ele planejava me usar para sustentar o filho deles. Preciso desabafar porque ainda não consigo acreditar completamente no que aconteceu. Meu nome é Claire, tenho 32 anos e achava que tinha um casamento sólido. Engraçado como a gente se engana, né? Casei há 5 anos com meu marido, Mark. Ele é aquele tipo de pessoa extremamente focada no trabalho, meio nerd, que passa horas na frente do computador resolvendo problemas complexos. Quando nos conhecemos, ele estava terminando o mestrado e eu trabalhava como gerente de projetos numa empresa de marketing. A gente se conectou rápido, sabe? Ele era inteligente, engraçado do jeito dele, meio tímido, mas carinhoso. Durante os 2 primeiros anos do nosso relacionamento, eu basicamente sustentei a gente. Mark estava fazendo o mestrado em tempo integral e não conseguia trabalhar muito. Eu pagava o aluguel, as contas, fazia compras, enquanto ele se dedicava aos estudos. Nunca me importei com isso, sinceramente. Eu acreditava nele, no potencial dele, e sabia que quando ele terminasse o mestrado e conseguisse um emprego bom na área, as coisas se equilibrariam. E foi exatamente o que aconteceu. Ou pelo menos era o que eu pensava. Depois que ele se formou, Mark conseguiu um emprego incrível numa empresa de tecnologia que trabalha com clientes internacionais. O salário era excelente, bem melhor que o meu. A gente conseguiu alugar um apartamento maior, começamos a viajar, e eu finalmente senti que todo aquele esforço tinha valido a pena. Ele estava feliz, eu estava feliz, e nosso casamento parecia estar no melhor momento. Mas tem uma coisa sobre Mark que sempre foi um pouco estranha. Ele é extremamente reservado. Não do tipo que esconde coisas necessariamente, mas daquele jeito fechado mesmo, que não compartilha muito sobre o dia a dia. Quando ele voltava do trabalho, eu perguntava como tinha sido o dia, e ele respondia com frases curtas, genéricas. No começo, eu achava que era só o jeito dele, meio introvertido, mas com o tempo isso começou a me incomodar um pouco. Há uns 8 meses, ele começou a viajar mais. A empresa tinha fechado contratos com clientes na Europa, especialmente na Alemanha, e Mark era um dos responsáveis técnicos do projeto. Ele viajava pelo menos 2 vezes por mês. Ficava fora uns 3 ou 4 dias. Eu não achava estranho porque fazia sentido com o trabalho dele. Ele sempre voltava cansado, meio distante, mas nada que me fizesse desconfiar de alguma coisa errada. O que eu não mencionei ainda é que Mark fala alemão. Ele aprendeu na faculdade porque sempre foi fascinado pela língua e pela cultura alemã. Durante o mestrado, ele até fez um intercâmbio de 6 meses em Berlim. Eu sabia que ele era fluente, mas ele raramente falava alemão em casa. Quando começaram as viagens, ele passou a receber ligações e atender em alemão. Quando eu perguntava quem era, ele dizia que eram colegas de trabalho ou clientes. Aqui entra a parte que ele não sabia. Eu também falo alemão. Estudei na faculdade durante 4 anos. Fiz um semestre de intercâmbio em Munique e depois continuei praticando porque sempre quis trabalhar com empresas internacionais. Mas por algum motivo, nunca mencionei isso para ele de forma direta. A gente se conheceu depois da minha época de faculdade e simplesmente nunca surgiu o assunto. Mark assumiu que eu não falava. E eu nunca corrigi. Não foi intencional, juro, mas acabou sendo a sorte da minha vida. As coisas começaram a ficar realmente estranhas há uns 4 meses. Mark passou a ficar mais tempo no celular, sempre com aquela postura de quem está escondendo alguma coisa. Ele colocava o telefone com a tela para baixo, mudava de aplicativo quando eu chegava perto e começou a receber ligações tarde da noite. Ele sempre saía do quarto para atender, dizendo que era trabalho e que não queria me acordar. Eu fingia acreditar, mas já estava começando a desconfiar. Uma noite, há cerca de 3 meses, eu acordei por volta das 2 da manhã e percebi que ele não estava na cama. Levantei e vi a luz do escritório acesa. A porta estava entreaberta e eu conseguia ouvir a voz dele, baixa, mas clara. Ele estava falando em alemão. Fiquei parada no corredor, com o coração acelerado, e comecei a prestar atenção no que ele dizia. E foi aí que meu mundo desmoronou. Ele estava dizendo coisas como que ela não fazia ideia de nada, que tudo estava indo conforme o planejado. Ele mencionou uma bebê, disse que a bebê era dela e que ele ia fazer eu pagar por tudo antes de desaparecer. Meu sangue gelou. Fiquei completamente paralisada ali no corredor, tentando processar o que estava ouvindo. Ele continuou falando, dizendo que eu era ingênua, que confiava nele demais, e que quando tudo estivesse resolvido ele ia simplesmente sumir com o dinheiro que tinha guardado. Voltei pro quarto em silêncio. Deitei na cama e fingi estar dormindo quando ele voltou uns 15 minutos depois. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ele ia perceber, mas ele apenas se deitou e dormiu como se nada tivesse acontecido. Passei o resto da noite acordada, olhando pro teto, tentando entender o que diabos estava acontecendo.
Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção em tudo. Cada ligação, cada mensagem, cada movimento dele. Comprei um gravador pequeno e comecei a deixar escondido no escritório dele. Eu sei que isso soa maluco e invasivo, mas eu precisava entender a extensão do que estava acontecendo. E o que descobri foi pior do que eu imaginava. Durante as ligações gravadas, ele falava abertamente sobre uma mulher chamada Nina. Pelos fragmentos que consegui juntar, ela era alemã, trabalhava na empresa parceira em Berlim, e eles tinham começado um caso durante uma das viagens dele. Ela estava grávida. E o pior, ele estava planejando usar nosso dinheiro, nosso seguro de saúde, nossa vida conjunta para bancar o filho dela. Comecei a investigar por conta própria. Chequei os extratos do cartão de crédito conjunto e encontrei coisas estranhas. Jantares caros em Berlim para 2 pessoas, compras em lojas de roupas femininas, até flores e joias que eu nunca recebi. Ele estava gastando nosso dinheiro com ela e eu nem tinha percebido porque ele sempre dizia que eram despesas de trabalho. Vasculhei o computador dele quando ele saiu um dia. Sei que invadir a privacidade de alguém é errado, mas naquele ponto eu já estava além disso. Encontrei e-mails trocados com Nina. Eles falavam sobre o bebê, sobre como ele ia conseguir colocar a criança no meu seguro de saúde sem eu saber, sobre como ele estava transferindo dinheiro aos poucos para uma conta offshore que eu não tinha acesso. Tinha até um plano detalhado de como ele ia pedir o divórcio depois que tudo estivesse resolvido, me deixando sem nada enquanto ele começava uma vida nova com ela. Li tudo com uma calma assustadora. Acho que entrei em modo de sobrevivência. Não chorei, não gritei, não confrontei. Simplesmente salvei tudo. Tirei fotos de cada e-mail, cada mensagem, cada comprovante. Transferi tudo para um pendrive que escondi no meu escritório. A parte mais dolorosa foi perceber o nível de planejamento. Não era um caso impulsivo, uma traição de momento. Ele tinha arquitetado tudo friamente durante meses. Ele tinha escolhido me usar como ferramenta financeira, enquanto construía uma vida paralela com outra pessoa. E fazia tudo isso enquanto dormia do meu lado toda noite, enquanto eu continuava acreditando que éramos um time. Decidi que não ia simplesmente confrontá-lo e deixar que ele virasse o jogo. Ele era inteligente, manipulador, e eu sabia que se eu chegasse nele sem um plano, ele ia encontrar uma forma de me fazer parecer a louca da história. Então comecei a traçar minha própria estratégia. Primeiro, marquei uma consulta com uma advogada especializada em divórcio. Expliquei toda a situação, mostrei as provas que tinha coletado. Ela ficou chocada com o nível de premeditação e me orientou sobre como proteger meus bens. A primeira coisa que fizemos foi abrir uma conta bancária só minha e começar a transferir meu salário para lá. Eu justifiquei para ele dizendo que a empresa tinha mudado o sistema de pagamento e que agora o depósito ia para uma conta digital. Ele nem questionou. Em paralelo, procurei um terapeuta. Eu estava lidando com uma montanha de emoções e precisava de ajuda para manter a cabeça no lugar. O terapeuta, vou chamá-lo de Dr. Bennett, foi fundamental. Ele me ajudou a processar a dor, a raiva, a sensação de traição, mas também me ensinou técnicas para manter a calma e pensar estrategicamente. Era como estar em modo de guerra, e eu precisava de toda a clareza mental possível. Enquanto isso, continuei fingindo que não sabia de nada. Continuei sendo a esposa atenciosa, fazendo jantares, perguntando sobre o dia dele, ouvindo suas mentiras com um sorriso no rosto. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Cada vez que ele me beijava, eu sentia nojo. Cada vez que ele dizia que me amava, eu queria gritar, mas eu me segurava, porque sabia que a vingança seria melhor servida fria. Comprei câmeras de segurança pequenas e discretas e instalei no apartamento. Disse para ele que era por questão de segurança, já que tinham tido assaltos no prédio. Ele achou uma ótima ideia. Mal sabia ele que eu tinha acesso remoto às câmeras e podia ver tudo em tempo real pelo meu celular. 3 semanas depois de instalar as câmeras, fingi que tinha uma viagem de trabalho. Disse que ia ficar fora por 4 dias para uma conferência em Nova York. A advogada tinha me sugerido criar uma situação onde ele se sentisse confortável para agir, e essa era a oportunidade perfeita. Na primeira noite que passei fora, ele trouxe Nina para o nosso apartamento. Eu estava num hotel em Chicago, assistindo tudo pelas câmeras do meu celular. Vi ele abrir a porta para ela, vi os dois se beijando na sala onde eu assistia TV todo dia. Vi ele levando ela para o nosso quarto, para o nosso sofá, para nossa cozinha. Eles jantaram usando nossos pratos, beberam vinho que ele comprou com nosso cartão de crédito conjunto. Vi Nina, grávida de uns 6 meses pelo que parecia, andando pela minha casa como se fosse dela. Ela abriu meu armário, experimentou minhas roupas, riu com ele sobre como eu era boba e não desconfiava de nada. Gravei cada segundo.
Cada palavra em alemão, cada gesto íntimo, cada prova de que eles estavam usando minha casa, meu dinheiro, minha vida. No terceiro dia, enquanto eu ainda estava oficialmente em Nova York, a advogada finalizou todos os papéis do divórcio. Tínhamos reunido provas suficientes para garantir que eu não sairia dessa sem nada. Infidelidade documentada, uso indevido de bens conjugais, até tentativa de fraude com o seguro de saúde. Tínhamos tudo. Voltei para casa no quarto dia como planejado. Ele estava sozinho, agindo como se tudo estivesse normal. Me abraçou, perguntou como tinha sido a viagem. Disse que tinha sentido minha falta. Eu sorri. E disse que também tinha sentido falta dele. Naquela mesma noite, durante o jantar, o telefone dele tocou. Ele olhou para a tela e disse que precisava atender, que era importante. Saiu da mesa e foi para o escritório. Eu esperei uns 5 minutos e então me levantei silenciosamente e fui até a porta. Ela estava entreaberta novamente. Ele estava falando em alemão, dizendo para Nina que ela precisava ter paciência, que estava quase na hora de ele pedir o divórcio, que o bebê ia nascer em breve e ele ia estar lá. Disse que eu era uma idiota que nunca ia descobrir o que ele tinha feito. Foi nesse momento que decidi que era a hora. Abri a porta completamente e falei, em alemão fluente, que achava muito interessante ouvir o quanto ele tinha planejado me usar. Devia ter visto a cara dele. Todos os músculos do rosto dele congelaram. A cor sumiu completamente. Ele ficou branco como papel e simplesmente me encarou, segurando o telefone, sem conseguir falar nada. Continuei em alemão, dizendo que tinha entendido cada palavra, cada ligação, cada plano que ele tinha arquitetado nas minhas costas. Disse que sabia da Nina, do bebê, do dinheiro que ele tinha desviado, de tudo. Ele tentou balbuciar alguma coisa, mas eu não deixei. Disse que ele tinha subestimado completamente a mulher que o sustentou durante anos enquanto ele estudava. Peguei meu celular e mostrei as gravações das câmeras de segurança. Dei play no vídeo dele trazendo Nina para nossa casa. Ele tentou pegar o celular da minha mão, mas eu me afastei. Disse que aquilo era só uma cópia, que a advogada já tinha todos os originais, junto com todos os e-mails, mensagens, comprovantes bancários, tudo. Então fui até o roteador e desliguei o Wi-Fi. Disse que ele ia precisar de um advogado, porque o meu já estava preparando toda a documentação do divórcio. Ele finalmente conseguiu falar, tentando me convencer de que podia explicar, que não era o que eu estava pensando, as mentiras clássicas de sempre. Mas eu simplesmente saí do escritório, fui pro quarto de hóspedes e tranquei a porta. Passei a noite inteira ouvindo ele batendo na porta, implorando para eu deixar ele explicar. Não abri. Pela manhã, quando saí do quarto, ele estava sentado na sala com os olhos vermelhos. Tentou falar comigo de novo, mas eu disse apenas uma coisa, que ele tinha 24 horas para sair da minha casa. Sim, minha casa. Porque o apartamento estava no meu nome desde antes de nos casarmos. Ele tentou argumentar. Disse que também tinha direito de ficar ali, mas a advogada já tinha me orientado sobre isso. Eu tinha toda a documentação provando que o imóvel era meu, adquirido antes do casamento, e com as provas de infidelidade e má-fé dele, eu tinha base legal para expulsá-lo. Nas horas seguintes, enquanto ele fazia as malas, eu sentei na sala e assisti. Não falei nada, não chorei, apenas observei. Ele tentou algumas vezes iniciar uma conversa, se justificar, mas eu permaneci em silêncio. Quando ele finalmente saiu pela porta, carregando 2 malas e uma caixa de coisas, eu tranquei a porta atrás dele e finalmente deixei as lágrimas caírem. Mas mesmo chorando, eu sabia que tinha feito a coisa certa. Sabia que tinha me protegido, que não tinha deixado ele me transformar em vítima da história dele. Os dias seguintes foram uma confusão burocrática. A advogada entrou com o pedido de divórcio e apresentou todas as provas. O advogado dele tentou negociar, mas não tinha muito o que fazer diante de tanta evidência. Consegui manter todos os meus bens, incluindo a parte que eu tinha investido na carreira dele durante o mestrado. O juiz considerou que eu tinha direito a uma compensação pelos anos que o sustentei. Mas a vingança não parou aí. Lembram que eu disse que ele trabalhava com clientes internacionais? Bem, acontece que a empresa tinha uma política rigorosa sobre relacionamentos com funcionários de empresas parceiras. Enviei um e-mail anônimo para o Departamento de Recursos Humanos dele, anexando algumas das provas da relação dele com Nina, que trabalhava na empresa alemã parceira. Também mencionei que ele tinha usado recursos da empresa para fins pessoais durante as viagens. 2 semanas depois, ele foi demitido. A empresa não quis escândalo e simplesmente o cortou. Ele ficou sem o emprego que tanto amava, sem a reputação profissional que tinha construído, sem nada. Nina também teve suas consequências. Descobri através de conhecidos em comum no LinkedIn que ela foi transferida para outra filial da empresa, longe de Berlim, basicamente um rebaixamento disfarçado.
O relacionamento deles aparentemente não sobreviveu à pressão. Sem o dinheiro dele, sem o emprego estável, sem o plano perfeito que tinham arquitetado, a fantasia deles desmoronou. Ele tentou me contatar algumas vezes depois disso. Mandou mensagens dizendo que tinha perdido tudo, que estava arrependido, que nunca imaginou que as coisas terminariam assim. Bloqueei ele em tudo. Não tinha interesse em ouvir desculpas ou ver ele tentando se fazer de vítima. A parte mais satisfatória foi descobrir, através da advogada, que ele nunca admitiu ter errado. Mesmo durante as audiências do divórcio, ele tentou culpar a distância, o estresse do trabalho, até insinuou que eu era controladora e que isso tinha empurrado ele para os braços de outra pessoa. O juiz não comprou nada disso, especialmente diante das provas concretas de premeditação e fraude. Até hoje, quase 6 meses depois de tudo isso ter começado, ele não assumiu responsabilidade pelo que fez. Pelo que soube através de conhecidos em comum, ele conta uma versão da história onde ele é a vítima de uma esposa vingativa que destruiu sua vida por ciúmes. É impressionante como algumas pessoas conseguem distorcer a realidade na própria cabeça para se absolverem de qualquer culpa. Quanto a mim, estou reconstruindo minha vida. Foi difícil no começo. Não vou mentir. Teve dias onde eu não conseguia sair da cama, onde questionava se tinha alguma coisa errada comigo, se eu poderia ter feito algo diferente. Mas o Dr. Bennett me ajudou a entender que nada disso foi minha culpa. Eu não fiz ele trair, eu não fiz ele mentir, eu não fiz ele planejar me usar financeiramente. Essas foram escolhas dele, e ele vai ter que viver com as consequências. Mudei a decoração do apartamento completamente. Tirei tudo que lembrava ele, pintei as paredes de outras cores, comprei móveis novos. Foi quase terapêutico, como se eu estivesse apagando os rastros dele da minha vida e criando um espaço novo, só meu. Voltei a estudar alemão, curiosamente. Mas agora por prazer, não por necessidade. Entrei num grupo de conversação e conheci pessoas incríveis. Até comecei a fazer planos de viajar para a Alemanha de novo. Dessa vez sozinha, e sem nenhum peso emocional atrelado ao país. No trabalho, pedi uma promoção que eu vinha adiando há tempos. Meu chefe, que conhecia vagamente a situação do meu divórcio, me apoiou completamente. Consegui a promoção e um aumento significativo. É engraçado como às vezes as piores situações acabam nos empurrando para coisas melhores que estavam esperando por nós o tempo todo. Tem dias que ainda me pego pensando em tudo o que aconteceu. Tem momentos onde sinto raiva, onde queria ter feito mais, ter sido mais dura. Mas então respiro fundo e lembro que fiz o melhor que podia com as informações e recursos que tinha na época. E sinceramente, ver ele perder tudo o que valorizava enquanto eu me reerguia foi satisfação suficiente. Uma coisa que aprendi com tudo isso é que a gente nunca conhece completamente uma pessoa. Mesmo depois de anos juntos, compartilhando uma vida, existem partes que permanecem escondidas. E às vezes essas partes escondidas são justamente as mais assustadoras. Aprendi a confiar mais nos meus instintos, a não ignorar sinais de alerta só porque quero acreditar que está tudo bem. Também aprendi que vingança não precisa ser barulhenta ou dramática. Às vezes a melhor vingança é simplesmente proteger a si mesma, reunir suas forças e deixar que a própria estupidez da outra pessoa faça o trabalho. Eu não destruí a vida dele. Ele mesmo fez isso quando decidiu construir um castelo de mentiras que inevitavelmente ia desmoronar. O mais irônico de tudo é que se ele tivesse sido honesto desde o começo, se tivesse simplesmente dito que não estava feliz ou que tinha conhecido outra pessoa, talvez as coisas tivessem sido diferentes, não menos dolorosas, mas pelo menos eu teria a chance de processar tudo com dignidade. Mas ele escolheu o caminho da manipulação, da mentira, da exploração financeira. E foi essa escolha que garantiu que ele perdesse absolutamente tudo. Às vezes recebo mensagens de amigas que estão passando por situações parecidas, pedindo conselhos. Sempre digo a mesma coisa. Confie nos seus instintos, proteja seus bens, reúna provas antes de confrontar. E nunca, nunca subestime sua própria força. A gente é muito mais resiliente do que imagina. Hoje, olhando para trás, agradeço por ter estudado alemão na faculdade. Agradeço por aquele semestre em Munique que me deu fluência na língua. Se não fosse por isso, eu provavelmente ainda estaria casada com ele, sendo usada, vivendo numa mentira. Aquele conhecimento que parecia tão irrelevante no dia a dia, acabou sendo a chave que destranscou toda a verdade. E agradeço por ter tido a frieza de não confrontar na hora da raiva. Se eu tivesse explodido naquela primeira noite quando ouvi a ligação dele, ele teria tempo de esconder provas, de preparar suas próprias defesas, de virar o jogo. Mas eu respirei fundo, engoli o choro e joguei o jogo dele melhor do que ele mesmo jogava. Não vou dizer que saí ilesa de tudo isso.
Tenho cicatrizes emocionais que vão levar tempo para sarar completamente. Tenho dificuldade em confiar em pessoas agora. Questiono motivos o tempo todo. Fico analisando cada pequeno comportamento em busca de sinais de desonestidade. Sei que isso não é saudável e estou trabalhando nisso com o Dr. Bennett. Mas também saio dessa experiência mais forte, mais consciente do meu próprio valor, mais determinada a nunca aceitar menos do que mereço. E com a certeza absoluta de que posso contar comigo mesma, que posso enfrentar as piores situações e ainda assim sair de pé do outro lado. Se existe uma lição que quero que as pessoas tirem da minha história, é esta. Não se deixem enganar pela falsa segurança de um relacionamento longo. Mantenham sempre um pé atrás, protejam seus bens, mantenham sua independência financeira. Não por desconfiança, mas por amor próprio. Porque se um dia você descobrir que a pessoa ao seu lado não é quem você pensava que era, você vai precisar dessa independência para se reerguer. E se você está passando por algo parecido agora, saiba que vai passar. Vai doer, vai parecer impossível. Vai ter dias onde você vai querer desistir. Mas não desista. Reúna suas forças, busque ajuda, faça um plano e execute. Você é mais forte do que imagina e merece muito mais do que alguém que te usa e te mente. Quanto ao meu ex-marido, última vez que soube dele, estava morando num apartamento minúsculo dividido com 2 colegas, trabalhando num emprego temporário que paga uma fração do que ele ganhava antes. Nina, pelo que sei, voltou para a Alemanha com o bebê e cortou contato com ele. O filho que ele tanto planejava usar como ferramenta para garantir um futuro acabou sendo criado sem ele por perto. E eu estou aqui, no meu apartamento renovado, com minha carreira florescendo, cercada de amigos verdadeiros que me apoiaram durante toda essa bagunça, planejando viagens, aprendendo a confiar de novo, reconstruindo minha vida tijolo por tijolo. Ele perdeu uma mulher que o amava, que acreditava nele, que o apoiou nos piores momentos. Perdeu uma casa, um emprego, uma reputação, um futuro. E tudo porque achou que era mais esperto que todos, que podia manipular e sair impune. Eu perdi um marido que nunca existiu de verdade. Perdi anos da minha vida investidos numa mentira. Mas ganhei clareza, força, independência e a certeza de que nunca mais vou me colocar numa posição onde alguém possa me usar assim. No final das contas, acho que eu saí vencedora dessa história. E a melhor parte, ele sabe disso. Ele sabe que subestimou completamente a mulher que ele jurava controlar. E essa consciência, tenho certeza, corrói ele mais do que qualquer coisa que eu poderia ter dito ou feito. Então é isso, desabafei tudo aqui porque precisava colocar pra fora, organizar os pensamentos, processar tudo o que aconteceu. Se você leu até aqui, obrigada por me ouvir. E se você está passando por algo parecido, força, você vai superar. Vai doer, mas você vai superar. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.